Algum dia, esse vídeo vai servir de prova de quão idiota as coisas eram nessa época. No país dos cogumelos, as pessoas estão completamente divididas. Metade da população grita que é contra, que deveriam se juntar e finalmente confrontar os malditos bambuvianos. Então cortamos por um jovem chamado de Senhor Pacifista, pelo seu veterano, filma toda a população e acha um absurdo as pessoas serem tão simplórias, se alinhando simplesmente com a favor ou contra. E ainda completa. Esse vídeo vai servir de prova um dia de quão idiota as coisas eram nessa época. Seu veterano repreende, dizendo para não se fingir de espectador desinteressado, independente de como ele pense. As coisas já estão acontecendo. A guerra já está vindo. Uma garota chega no meio da conversa. Eles batem um papo curto e o veterano conta que recebeu uma proposta do exército, que vai ficar fora por 3 meses, mas em troca será muito bem recompensado, e pergunta ao jovem se ele não aceitaria se alistar também. O jovem diz que já tem uma oferta de emprego e sai de mão dada com a garota. Pelo meio da cidade, os dois escutam a população falando sobre os bambuvianos. Eles vão lançar um míssil na cidade, que eles são monstros terríveis, que têm sangue verde, que deveriam atacar antes deles atacarem. A garota fica assustada, mas o jovem diz que provavelmente é só um rumor falso. E mesmo se for verdade, eles ficariam bem se atirassem todos nele, se isso for necessário para que todos vivessem felizes sem guerras. A garota fica brava, fala que também não seria nada bom se ele morresse, e convida ele para ver o hino que ela e a classe dela cantaria na catedral. O garoto diz que vai ver sim, mas vai assistir secretamente do lado de fora, para não deixar ela nervosa. Então temos um corte e cortamos diretamente para uma classe reclamando com os proprietários sobre um atraso, dizendo que já deveriam ter começado a apresentação há 2 horas, mas então os donos dos locais dizem que não é atraso, e sim que o show foi cancelado, que o coral delas era, na verdade, uma fachada para uma reunião anti-guerra. O exército não pode permitir nenhuma agitação ideológica. A classe toda fica muito brava. Porém, a garota de antes recebe uma mensagem no celular, dizendo que o show dela ficou demais e que ela é muito boa cantando. Cortamos então pro garoto, mandando uma mensagem pelo seu celular, e o veterano, ambos fardados, indo em direção ao território inimigo. O veterano até pergunta se ele contou pra garota, e ele diz que não conseguiria, e o motivo principal por ele ter vindo é que o pai dela morreu entre uma confusão de uma facção extremista e a polícia, então ela precisaria de mais dinheiro para ir pra faculdade. E finaliza: não quero ser usado pelo país, mas não ligo de tirar proveito disso. Eu sou contra as pessoas matando umas às outras. E diz também para, se algo acontecer com ele, dar o celular dele para ela vender. Um pouco mais de tempo se passa e as tropas acabam achando bambuvianos escondidos nos arbustos. Amarram eles ali e tentam tirar informações deles. Eles são quase como nós, menos no idioma, diz um dos soldados. Um garoto que sabe o idioma deles fala que eles estão em busca de asilo, mas o comandante daquela tropa fala que pode ser uma mentira e manda atirar neles. Toda a tropa pensa: como assim? Eu não vou matar outra pessoa que só tá em busca de abrigo. Porém, o garoto acaba falando isso pro comandante, que, contrariado, manda ele matar o bambuviano. O garoto fala que não. O comandante fica mais bravo ainda e coloca uma arma na cabeça dele, falando: é você ou os bambuvianos. Mais uma pessoa do esquadrão acaba interrompendo eles e fala que o QG acabou de informar que o exército bambuviano lançou vários mísseis na cidade. A catedral e áreas próximas sofreram danos graves. Além disso, as estudantes femininas que estavam lá também se feriram. O garoto fica puto e fala: humanos não deveriam ser criaturas tão selvagens. E pergunta pro homem se ele não é assim. O bambuviano então cospe nele e fala algumas coisas que deixam o garoto mais puto ainda. Por favor, me filme. Algum dia esse vídeo vai servir de prova de quão idiota as coisas eram nessa época. Isso não é algo que um humano faria. Mas então, o exército inimigo começa a atacar. Uma chuva de tiro cai sobre uma tropa completamente despreparada. Muitos, se não todos os soldados acabam morrendo, inclusive o próprio garoto. Na cidade, vemos a garota segurando metade de um corpo de uma dos seus colegas, enquanto vê toda a cidade destruída. Mushroom Bamboo Shot é uma one-shot criada pelo Inuyasano, tendo um total de 27 páginas, e é uma tentativa dele de criar um universo completamente fictício. Uma coisa que ele fala no final
é que o título e a história foi baseada na Guerra do Cogumelo versus Broto de Bambu, que foi uma guerra que começou no fim dos anos 70 entre dois tipos de doces, ambos criados pela mesma empresa, com sabores e aparências parecidas, mas com leves diferenças. O primeiro doce, Montanha do Cogumelo, foi lançado em 1975, e o segundo doce, Vila de Brotos de Bambu, que foi lançado em 1979, 4 anos depois, começou a fazer as pessoas que gostavam de um odiar o outro.